Bom, gente, dando continuidade às nossas aulas, né? Agora a gente vai estudar um pouco sobre os materiais semicondutores. Vamos ver o que é um material semicondutor e, a partir daí, desse entendimento dos materiais semicondutores, vamos ver alguns componentes que são ditos semicondutores, que é o diodo, né? Que vai ser essa aula, e mais na frente o transistor. E o que seria um material semicondutor, né? O próprio nome faz a gente pensar que seria uma coisa que não seja nem conduz muito, né? E nem é também não condutor, ou seja, isolante. Assim, então é bem isso mesmo. Os semicondutores, eles são materiais que possuem a condutividade intermediária entre condutores e isolantes, certo? Então nós vamos ver que ele está ali na meio, né? No meio entre eles, né? Entre ser condutor ou semi-isolante. Então, esses pequenos dispositivos são assim impactantes na sociedade atual, pois estão presentes em todos os aparelhos eletrônicos, certo? Então, veio assim para atualmente para revolucionar, né, a parte elétrica, porque fez substituir alguns componentes usados muito antigamente, que fazem a mesma função deles, mas que são mais robustos, né? E esses a gente vai ver que são componentes bem pequenos e que é mais vantajoso nos ser usados atualmente. Então, a maioria dos semicondutores ele é composto por silício, né? Material de silício, e porém também o germânio também pode ser usado por algumas propriedades em comum, né? Mas o que é mais usado nos semicondutores os materiais são feitos de silício, né? Um elemento químico. Então, eles são semicondutores, exemplos de semicondutores. A gente vai ter o diodo, o LED e o transistor. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar muito em LED, né? Claro. O diodo e o transistor não é tão conhecido, mas a gente vai estar estudando agora durante o nosso curso. Para a gente entender como é que o funcionamento dos semicondutores, a gente precisa entender um pouco da estrutura química deles, certo? Então eu vou tentar ser assim, tentar explicar para vocês de uma forma bem breve, né? Não precisa não aprofundar tanto, porque eu sei que muitos de vocês teriam dificuldade com essa questão que envolve química, né? Muitos que também não devem ter visto direito esses assuntos, ou às vezes não lembram, mas assim, eu vou tentar de uma forma assim, ser bem simplória e tá tentando explicar a vocês como é o funcionamento dos semicondutores, certo? Então, o silício, gente, ele é um elemento químico, né, que possui 4 elétrons em sua camada de valência. Então, como está mostrando nesse desenho aí, certo? Eu tenho aí uns elementos, umas moléculas de silício, né? E uma molécula de silício. E ela estabelece 4 ligações com os átomos vizinhos. Então, ou seja, eu tenho um elétron, eu tenho um átomo de silício, e ele pode fazer 4 ligações com outros átomos, certo? Como todos os elétrons estabelecem ligações covalentes, né, eles não podem se mover. Então, sendo assim, eles não podem conduzir corrente elétrica. Portanto, quando a gente tem um silício puro, ele possui uma condutividade próxima de zero, né? O que a gente pode tentar simplificar com isso? Basta a gente entender que o silício, na sua forma pura, né? Ele puro, se pegar o silício puro, ele não conduz eletricidade, né? A gente pode dizer que ele é um isolante, ele não conduz eletricidade. Porém, ele pode sim conduzir, ele pode virar um condutor quando a gente fazer de duas formas. Uma forma é variando a sua temperatura. Então, se você elevar a temperatura, os elétrons da última camada vai se libertar e vai tornar-se elétrons livres que podem conduzir corrente elétrica. Só para a gente entender um pouquinho dessa questão da corrente elétrica, gente. A corrente elétrica nada mais é do que elétrons em movimento, certo? Então, quando a partir do momento que você variou a temperatura, né, eu vou dar
vou ter elétrons livres naquele elemento e isso vai me proporcionar uma corrente elétrica. Então, o silício puro ele não conduz, mas no momento que eu elevo a temperatura, ele vai conduzir corrente elétrica. E outra forma também é pelo processo de dopagem. Eu vou explicar na frente o que é dopagem. Mas, assim, simplificando, consiste na adição de uma substância diferente do silício, que pode ser denominada de impureza. Então, você pegar o silício e fazer uma dopagem, né? Acrescentar alguma substância nele, e essa substância a gente é conhecida como impurezas. Então, mais na frente eu vou estar explicando a vocês sobre a dopagem. Então, a dopagem, né, ele é um processo químico que tem por finalidade introduzir átomos estranhos a uma substância na sua estrutura cristalina. Então, a dopagem, ela simplesmente você pegar um elemento químico, né, lá no caso do silício, isso vai acontecer com o silício, e acrescentar introduzir alguns átomos estranhos nessa sua estrutura cristalina. Então, a dopagem pode ser de dois tipos, né, tipo N e tipo P. Como seria a dopagem tipo P, ou tipo N, primeiramente? Então, vão ser adicionados ao silício átomos de fósforo ou arsênio, ficando, portanto, um elétron livre, que se caracteriza por possuir carga negativa. Por isso, a denominação N, né? N de negativo. Então, quando você acrescenta átomos de fósforo ou arsênio ao silício, vai surgir um elétron livre nesse elemento, e aí ele agora passa, né, a poder estar conduzindo eletricidade. Então, pouca quantidade dessas impurezas já possibilita a existência de elétrons livres suficiente para estabelecer corrente elétrica. Então, nessa figura que eu estou aqui abaixo, né, eu chamei de semicondutor tipo N, então aqui, vejam que esses sinais assim, tem um sinal positivo e negativo. O positivo, né, eles são chamados prótons, né, que a gente vê lá na química, e esses negativos aí são os elétrons. Então, vejam que agora eu tenho muitos elétrons livres. Então, isso proporciona que meu elemento agora, ele torna-se um bom condutor de eletricidade. Já o tipo P, as substâncias adicionadas, elas podem ser o boro ou o gálio. Esses elementos possuem apenas 3 elementos na última camada, e que quando se ligam ao átomo de silício, deixam buracos, ou seja, a falta de elétrons. Então, isso vai possibilitar a passagem de corrente elétrica, certo? Então, quando você acrescenta fósforo ou arsênio, você está adicionando, acrescentando elétrons, e quando você acrescenta um tampo de boro ou galho, você vai estar retirando, né? Vai estar ficando falta de elétrons nesse elemento. Então, é simplesmente isso a dopagem, né? De acrescentar alguns elementos químicos diferentes daquele que é o objeto, né? No caso do silício. Então, vamos ver mais na frente como é que o que é que interessa a gente, né? No caso do nosso estudo. Então, o que se pensou-se, né? Pensou-se em juntar esses dois tipos de junção. Então, pegar uma junção do tipo P e pegar uma junção do tipo N e fazer uma junção entre eles, né? Unir essas duas junções. Então, dessa forma, né, ao juntar um material semicondutor do tipo P com outro tipo N, a gente vai ter uma junção que a gente vai chamar de junção PN. Essa junção possui, então, propriedades elétricas que irão permitir a fabricação de todos os dispositivos semicondutores que conhecemos, né, que é o caso do diodo, o transistor, o LED e entre outros. Então, como já vimos anteriormente, o material tipo N possui excesso de elétrons. Então, veja na figura abaixo aí, né, a parte N está cheia de elétrons. Vamos pensar que essas bolinhas verdes sejam elétrons. E o material tipo P possui as lacunas, né, a falta do elétron. Veja que está parecendo buracos, né, a gente chama de buracos. Então, nessa junção semicondutora, os elétrons, eles vão tender a se deslocar para o tipo P, procurando se recombinar, né? Eles vão estar tentando o tempo todo estar passando aí de um lado para o outro, ok? E
Entre eles aí, gente, vai ser criada uma barreira de potencial, que a gente vai ver mais na frente, que no diodo, por exemplo, essa barreira de potencial vai ser chamada de tensão do diodo, né? A tensão sobre o diodo, que vai ser na faixa de 0,57 volts. Então, a partir disso, né, a partir do momento que a gente junta uma placa que foi dopada ao tipo N com outra com o tipo P, a gente vai ter um material importante para unidades elétricas que compreendem os semicondutores e vai se tornar a base para o surgimento de diversos componentes da eletrônica que a gente vai estar estudando. Então, basicamente, o que eu queria que vocês entendessem era somente isso. Então, eu não vou aprofundar muito, porque eu sei que muita gente aqui tem muito tempo que estudou química, alguns têm muita dúvida, mas é só para vocês pensarem o seguinte: como é que é feito um material semicondutor? É simplesmente unir, né, dois elementos, um que está preenchido com elétrons, outro com falta de elétrons, e aí se criou-se esse material que é chamado de semicondutor. O primeiro semicondutor que a gente vai estar estudando, gente, vai ser o diodo. Eu trouxe essas imagens aí para vocês já se familiarizarem, certo? Com esses elementos que a gente vê muito em circuito eletrônico também, além como os outros que a gente já viu até agora. Ele também é um elemento, um componente elétrico que aparece muito nos circuitos, né? Que vai ser importantíssimo para estudos futuros. E aí ele tem essa carinha aí, né? Tem essa variedade. Nós temos esse aqui, esse pretinho, né? Que a gente costuma dizer que ele é feito de silício. Temos esse outro também, que é feito de germânio. E temos o famoso LED. O LED nada mais é também que um diodo. A gente vai ver mais lá na frente como é que é o funcionamento do LED. Certo? Então, o diodo, ele é basicamente um material semicondutor. Ele foi feito a partir daquela forma que a gente viu anteriormente. Foi uma junção, né? Uma junção PN. E aí se criou esse elementozinho aí chamado de diodo. Então, antes de falar sobre o que é um diodo, né? Eu queria voltar atrás um pouquinho e falar sobre uma coisa importante na definição de semicondutor. O semicondutor, ele vai ser um componente que ele ora funciona como um condutor e ora irá se comportar como um indutor. Vai depender de como a gente polariza esse componente, né? Por quê? Porque aí eu volto agora para a definição de diodo. Então, o diodo são componentes semicondutores. Então, ora ele vai funcionar como condutor, ora ele vai funcionar como isolante. Basicamente, ele pode ser compreendido como um componente que permite um caminho único para a corrente. A gente vai ver na frente o que é que isso significa. No diodo, temos então dois terminais, que são conhecidos como anodo e catodo. Seus sinais respectivos estão na figura abaixo. Então, veja que eu trouxe para vocês aqui a figura de como é que é a simbologia de um diodo. Ele tem essa carinha aí, né? Um triângulozinho com uma barra na frente. Então, isso aí é uma simbologia do diodo. E ele tem esses dois terminais, né? Chamado de anodo e catodo. O anodo é a parte positiva, o sinal positiva, e o catodo negativo. Para vocês nunca não terem dúvida, lembre que a parte do catodo, onde a gente tem aí no diodo esse tracinho, né? Que parece um K invertido. Então lembre sempre, onde tem a barra, nós vamos estar falando do terminal catodo. E pensando ele mesmo como objeto, né? Aquela imagem que eu trouxe anteriormente, que é essa setinha aí, esse objetozinho preto com a faixazinha cinza. Então, sempre onde eu tiver com a faixinha, né, no caso do outro que é vermelho vai estar a faixa preta, então essas faixinhas aí vão estar representando também o catodo. E só que eu só tenho imagem aqui para vocês entenderem aqui. O diodo não era mais do que aquela questão da junção, né? Eu peguei a junção P com uma junção N, peguei aqui como eu falo, um objeto topado com
tipo P com outro tipo N, juntei os dois e me formei o diodo. Então, o diodo é basicamente isso, certo? Então, não esqueçam quem é a parte do anodo e do catodo, né? Então, sempre vai ter aí essa configuraçãozinha. Então, veja, como eu já tinha citado isso anteriormente, volto a falar com vocês que o diodo, né, devido à junção PN, ele vai ter uma barreira, né, a gente chamou de barreira de potencial, e ele vai ter uma queda de tensão. Então, o que significa? Quando o diodo estiver conduzindo, a gente vai ver na frente quando é que ele é conduzido, quando ele está conduzindo, né, eu já antecipo aqui dizendo que ele vai estar conduzindo quando ele é polarizado no sentido direto, mas a gente vai ver com detalhes isso. Então, temos uma queda de tensão no mesmo. Então, é a típica queda de tensão de um componente semicondutor. Essa queda é de acordo com a corrente de condução. No entanto, geralmente o valor é considerado como aproximadamente 0,7 volts para diodos de silício. Então, sempre o diodo, o que isso significa? Se eu montar um circuito e liguei esse diodo numa fonte, certo? E eu pegar um multímetro e medir, né, nos seus terminais, né, meu multímetro vai dar que ele está tendo uma queda de tensão sobre ele de 0,7 volts. Somente isso, né? Todo diodo, ele vai ter uma queda de tensão sobre ele. No caso do silício é de 0,6. Se for o germânio, já muda 0,6, e se for outros elementos, aí de acordo com o elemento que estiver sendo usado. Então, mas lembre que sempre o silício ele vai ter uma queda de tensão sobre ele de 0,7. Então, gente, como eu falei, né, antes, o diodo, ele é um componente eletrônico que ele só vai funcionar se estiver ligado na forma polarizada direta, e se eu ligar ele na forma indireta, ele não vai conduzir. Então, foi aquela definição de semicondutor que eu falei antes, né? Então, o diodo é um objeto que ele funciona como condutor em uma certa ocasião e ele funciona como isolante em outra ocasião. Então, quando é que isso acontece? Vamos ver aqui com detalhes. Quando a gente polariza diretamente, o que é polarizar, né? Liguei aí na fonte, né? Veja nesse primeiro desenho que eu tenho aqui uma figura do diodo ligado numa fonte aqui, né? Onde tem um polo positivo, mais menos. Então, veja que o polo positivo da fonte está ligado na parte positiva do diodo, enquanto o negativo da fonte está ligado no negativo do diodo. Então, ele está ligado aí, ele foi polarizado diretamente. Polarizar diretamente é você ligar a parte positiva do componente na parte positiva da fonte e a negativa no negativo. Então, como é que eu defini aqui? A polarização é direta quando o polo positivo da fonte geradora entra em contato com o lado do cristal P, ou seja, com o anodo. E o polo negativo entra em contato com o lado do cristal N, que é o chamado de catodo. Então, foi exatamente o que eu acabei de falar. Então, gente, quando você faz uma ligação direta, né, uma polarização direta, a gente diz que o diodo está conduzindo. Então, nesse desenho aqui, no segundo desenho aqui da parte da polarização direta, eu coloquei um objeto representando uma lâmpada, e vejam que quando ele é ligado diretamente, a lâmpada se acende. Por quê? Porque vai estar passando corrente através do diodo, certo? Já na ocasião que você polariza indireta, né, ou inversamente, essa lâmpada não vai acender. Então, como é que eu polarizo indiretamente? Então, na figura abaixo, vocês verem que o diodo, a parte positiva do diodo, está ligada na parte negativa da fonte, e a parte negativa na parte positiva. Então, ele não está ligado diretamente dessa forma. Então, a partir do momento que você polariza inversamente o diodo, ele não vai conduzir, ele vai se comportar como circuito aberto. E vejam que no desenho com a lâmpada, né, nesse caso, a lâmpada não se acende. Então é isso, o diodo, para ele conduzir corrente, ele tem que estar polarizado diretamente.
Se ele estiver polarizado inversamente, ele não irá conduzir. Então, esse desenho aí está bem explicativo, né? O primeiro desenho ele conduz, já o segundo ele não irá conduzir. Veja nessa animação que o primeiro desenho, né? O diodo aí que é representado pela esse componentezinho preto com a faixazinha cinza, tá ligado a uma lâmpada, né? E também a fonte, uma fonte geradora aí, duas pilhas de 1,5, que tornaria 3 volts. Então vejam que a parte positiva da pilha, né, tá ligada com a parte positiva do meu diodo. Lembre sempre que onde tem a faixinha no diodo vai ser o meu catodo, que é o negativo. Então, pelo fato de ele estar polarizado diretamente, minha lâmpada se acendeu, né? Já no segundo, eu inverti o diodo, né? Mudei ele de posição, né? Inverti. Agora, meu catodo vai estar ligado no positivo, ou seja, o negativo no positivo, e meu positivo no negativo. E aí, para esse caso, a lâmpada não se acendeu. Então, basicamente isso, certo? Mas uma animaçãozinha que eu trouxe só para vocês verem e entenderem melhor. Trouxe como exemplos, né, 2 circuitos aqui para a gente analisar, esse e um outro mais na frente. Então, esse aqui é um exemplo que eu trouxe, perguntando qual a lâmpada irá acender. Então, eu tenho uma fonte aqui de 12 volts, né, a apresentação de fonte. Se vocês não tiverem entendimento, onde tem esse V1, né, 12 volts, onde tem esses tracinhos, gente, o tracinho maior, ele significa o polo positivo da fonte, e o tracinho logo abaixo, o menorzinho, ele representa a parte, o polo negativo da fonte, né? Então eu tenho mais em cima e menos embaixo. E aí eu liguei, né, em paralelo a eles, eu estou ligando 2 lâmpadas e os diodos também aí junto com a lâmpada. Então, como é que eu vou analisar? Né? Eu vou analisar se eles estão polarizados diretamente ou indiretamente. No caso do primeiro, a lâmpada, vejam que a parte positiva do diodo vai estar ligada com a parte positiva da fonte, né? E a negativa vai estar ligada, obviamente, ao negativo. Então, a gente disse que o diodo 1, ele está polarizado diretamente. Então, logo, a minha lâmpada primeira irá acender. Já na segunda, vejam que foi invertido, né? O diodo foi invertido. A parte negativa agora, que é o catodo, está ligado na fonte, na positiva. E a parte positiva no negativo. Logo, essa lâmpada 2 aí, ela não irá acender. Certo? Então, a lâmpada que vai acender aí vai ser a lâmpadazinha 1. Outro exemplo aqui, né? Já que com mais lâmpadas, ele pergunta qual ou quais lâmpadas irão acender. Mais uma vez, a fonte, né? São essa simbologia aí da fonte, que são esses tracinhos paralelos. Então, a primeira, vamos analisar a primeira lâmpada. A primeira lâmpada, o catodo, né? É que é onde está vamos observar o diodo, né? A gente tem que observar o diodo. Então, o catodo do diodo está ligado ao meu positivo. Então, o menos está ligado no mais. E o meu mais está ligado no menos. Então, essa primeira lâmpada aí, ela não vai acender, né? A gente diz assim, gente, quando o diodo ele está inversamente polarizado, né? A gente diz que ele se comporta como circuito aberto. Então, é como se aí onde está o diodo ele tivesse aberto o circuito. Então, não tem como passar corrente pela lâmpada 1. Então, logo a lâmpada 1 não vai acender. Já na lâmpada 2, né? O diodo, que é isso, acredito que vocês já estão entendendo que o diodo é esse componentezinho azul. O diodo agora, o anodo está ligado na positivo e o catodo no negativo. Então, ele está polarizado diretamente. Então, logo, a lâmpada irá acender. Então, quando o diodo é polarizado diretamente, a gente diz que ele se comporta como um curto, né? Está fechado. O circuito se fechou. Então, a lâmpada 2 aí vai estar funcionando. Já a lâmpada 3, também o diodo está polarizado positivamente, né? O anodo está ligado na fonte, na parte positiva.
o cátodo na parte negativa, então ele também irá acender. E por fim a lâmpada 3. Então a lâmpada 3 também o diodo está polarizado inversamente, o cátodo está ligado na parte positiva da fonte, já o anodo está ligado na parte negativa. Então a lâmpada 4 não irá acender. Então a resposta seria a lâmpada 2 e a lâmpada 3, ok? Bem, a gente quando trabalha com os componentes desse tipo, nós temos que ter muito cuidado, certo? Com alguns parâmetros que ele suporta, né? Então, toda vez que a gente vai trabalhar com esse tipo de componente, nós temos que estar procurando sempre algumas informações a respeito dele. No caso, gente, esses componentes eles têm um folheto técnico que a gente conhece como datasheet. Então você tem lá no aparelho, no componente, você tem o modelo dele, pesquisa, né? Aí você pode ir na internet, em qualquer lugar, botar lá datasheet do diodo 1N4007, que é um modelo de um diodo muito usado. Você vai lá, procura na internet e você tem o datasheet dele. Ele vai te dar muitas informações sobre o diodo. Mas assim, dois parâmetros importantes que a gente precisa saber são esses dois, que é a corrente máxima direta e a tensão reversa máxima, certo? O que seria essa corrente máxima direta? Então, a corrente máxima de cada diodo é dada pelo fabricante nos datasheets, como eu já falei. Ele é o valor máximo admissível para a corrente, devendo-se trabalhar com um valor em torno de 20% inferior ao máximo, para garantir a vida útil do componente. Quer dizer, ele suporta até uma certa quantidade de corrente, né? Se você colocar uma corrente a mais do que aquilo, você vai acabar danificando o componente. Então, você vai lá no datasheet e olha, né? No desenho aqui embaixo, na tabelinha, eu vou ter aqui um exemplo de um datasheet, de uma folha, e vemos que a corrente máxima que ele suporta aqui seria uma corrente de 200 mA. Se eu colocar uma tensão maior que isso aí sobre o diodo, ou uma corrente maior que isso aí sobre o diodo, ele será danificado. Então a gente tem que ficar atento a isso. Já outro parâmetro é a tensão reversa máxima, né? Porque eu acabei de falar que se eu polarizar positivamente, ele vai permitir a passagem de corrente. Mas se eu polarizar inversamente, ele não vai permitir a passagem de corrente. Mas até quanto de tensão inversa eu posso colocar sobre o diodo, para ele não ser prejudicado? A gente diz, as tensões reversas colocam o diodo em corte, né? Ou seja, ele abre o circuito. Nessa situação, toda a tensão aplicada ao circuito fica sobre o diodo. Então, cada diodo tem uma estrutura preparada para suportar um determinado valor de tensão reversa, que nunca deve ser ultrapassado, sob pena de destruição do componente. Então aqui também é a mesma coisa, é aconselhável trabalhar com valores em torno de 20% inferiores ao valor máximo. Então a gente sempre tem que ir lá no diodo e olhar qual é a tensão reversa máxima que ele suporta. No caso aqui desse diodo que eu coloquei como exemplo, ele suporta uma tensão de 100 volts. Então se eu passar acima de 100 volts, ele irá ser danificado. O ideal é que seja 20% inferior, né? No caso aí, botar até 80 volts para ele não ser danificado. Então, geralmente, ao projetar um circuito, são esses valores principais que você tem que observar para fazer um correto dimensionamento, não descartando, obviamente, outras características, cada qual com seu grau de importância. Então, toda vez que você for fazer um projeto em um circuito, você tem que estar atento a essas informações. Nunca estar ligando de qualquer jeito no circuito, certo? Temos, gente, vários tipos de diodo, certo? Então, cada um deles vai ter uma aplicação diferente, né? Então, a gente tem aqui o diodo, que foi o que a gente acabou de ver. Temos o diodo Zener, que ele é também conhecido como regulador de tensão, certo? Mais na frente eu vou falar sobre ele com mais detalhe e dar alguns exemplos de sua aplicação, né? Tem esse outro diodo aqui, short, o diodo túnel, o diodo emissor de luz, né? Que é o LED, o fotodiodo, o varicap e o SCR.
né? Então, são esses os tipos de diodos que a gente conhece. Alguns deles, como esse ESR, a gente vai estudar mais em eletrônica de potência. Mas na última aula do curso agora, eu vou estar falando sobre o diodo Zen, né, trazer algumas aplicações dele, e sobre o fotodiodo, e além do LED, que é o diodo emissor de luz, com mais detalhes. Por fim, né, vamos ver aqui algumas aplicações de diodo, quando na verdade existem inúmeras aplicações para o diodo, certo? Mas as mais conhecidas eu trouxe aqui para vocês entenderem, né? Que são, vocês conhecerem, quer dizer, que são pontes retificadoras, né? A gente é usado em pontos retificadores. E o que é uma ponte retificadora, né? Você está retificando um sinal, você pegar um sinal de forma que ela é alternada e tentar colocá-la de forma contínua, né? Retificar um sinal. Que é o caso desse desenho aí abaixo que eu trouxe para vocês. Olha a aplicação do diodo aí. A gente tem aí um diodo em ponte, né? Ponte de diodos. Ele é um tipo de retificador. Ele anda completa. Então ele pega um sinal de forma senoidal e tenta ao máximo transformá-lo num sinal contínuo, certo? Então é muito usado aí os diodos. Veja que no desenho a gente tem outros componentes também que a gente já estudou, que é o capacitor, a gente já estudou os resistores, tem o transformador também, veja o transformadorzinho, né, a simbologia do transformador que a gente viu na última aula. Então esse aí é um circuito de um retificador, certo, gente? Então a gente vai estudar isso aí com mais detalhes em eletrônica de potência. Alguns tipos de retificadores, não só esse, como o retificador de meia onda, de onda completa, entre outros. Então, outra aplicação também do diodo é evitar a corrente reversa, que pode danificar componentes. Então você tem um circuito que, né, você não quer que passe uma corrente reversa, não tenha corrente não alternada, né? Aí você coloca um diodozinho lá para a gente não danificar o componente, o circuito em si. Então, o diodo também é usado em iluminação LED, em reguladores de tensão, que foi o caso do diodo Zen, como eu já falei a vocês, né? Esse regulador de tensão a gente tem muito usado assim em alternador de carro, certo? Eu vou tentar trazer para vocês também nas próximas aulas explicar melhor sobre isso. E fotodiodo, né? Então é basicamente isso, né? A aplicação de diodo é usada em muitas coisas, mas o mais importante que eu vejo assim, na parte de elétrica é a questão das pontes retificadoras. Ok? Então nas próximas aulas a gente vai estar vendo com mais detalhe a parte da iluminação LED e do fotodiodo, além do diodo Zen. Ok? Então é isso, gente, né? Essa aula é só para trazer para vocês essa explicação sobre o diodo, esse novo componente, acredito eu que muitos de vocês nunca ouviram falar, mas já entenderam, né, da grande importância que ele tem na eletrônica. Então, aí nas próximas aulas a gente vai estar estudando também outro componente também muito importante, que é o transistor, certo? Então, bons estudos aí e até a próxima aula.